O silêncio da cela. A cela era pequena, fria e úmida. As paredes descascadas guardavam ecos de gritos antigos e o ar pesado parecia sussurrar o sofrimento de todos que ali haviam estado. O prisioneiro sentava-se no chão, de olhos fechados, tentando lembrar do som da liberdade. O vento batendo no rosto, o riso dos filhos, o perfume das manhãs. Mas as lembranças começavam a se apagar. O tempo não tinha mais significado. Dias e noites se misturavam num eterno cinza. O carrasco vinha todos os dias, com o mesmo olhar vazio e cruel. Batia, humilhava, gritava, como se a dor alheia fosse sua única razão de existir. No início, o prisioneiro sentia ódio. Ódio que queimava o peito, que o mantinha vivo. Mas com o passar dos meses, algo dentro dele começou a mudar. A raiva, antes um escudo, agora pesava como uma nova corrente. Ele começou a perceber que se deixasse o ódio vencê-lo, nunca seria livre, nem ali, nem fora dali. E então, em meio ao desespero, uma semente diferente começou a nascer dentro de si. O desejo de perdoar. Não por fraqueza, mas para não se perder de si mesmo. As cicatrizes em seu corpo contavam histórias que ninguém gostaria de ouvir. Cada ferimento tinha um nome, uma lembrança, uma lição. As mãos trêmulas denunciavam o sofrimento que o tempo não curava, mas paradoxalmente também revelavam resistência. Ele lembrava do dia em que foi levado, as algemas, o empurrão, o som metálico das portas se fechando. O carrasco sempre aparecia na mesma hora, com o mesmo olhar gélido e um leve sorriso de desprezo. Dizia que estava apenas cumprindo ordens. Mas o prisioneiro percebia algo mais. Um vazio profundo, escondido atrás daquela crueldade. Um dia, entre golpes e insultos, o prisioneiro olhou nos olhos do carrasco e viu algo que nunca esperava. Medo. Não dele, mas de si mesmo. Foi então que entendeu. O carrasco também era prisioneiro. Preso à obediência, à raiva, à própria escuridão. E pela primeira vez, o prisioneiro sentiu compaixão. Uma faísca, pequena, mas poderosa. O perdão ainda era distante, mas começava ali, na compreensão de que até o mal tem suas próprias correntes invisíveis. Nas longas noites sem fim, o prisioneiro aprendeu a conviver com o medo. No início, ele o dominava. O som dos passos do carrasco era o prenúncio de mais dor. Mas com o tempo, ele começou a olhar para dentro de si e percebeu que havia algo que ninguém podia tirar. Sua mente. Ali, dentro da própria consciência, ainda havia liberdade. Ele começou a fechar os olhos e imaginar-se livre, caminhando por campos abertos, ouvindo o riso dos filhos, sentindo o calor do sol. Essa imaginação se tornou oração. E dessa oração nasceu força. Um dia, quando o carrasco se aproximou e perguntou se ele ainda acreditava em Deus, o prisioneiro respondeu calmamente: "Eu acredito, porque Deus está aqui, mesmo quando você tenta me provar o contrário." O carrasco riu, mas por um breve segundo hesitou. O prisioneiro percebeu. O medo havia mudado de lado. Ele não era mais o dominado. O verdadeiro poder estava dentro dele, o poder de resistir sem se tornar igual ao seu inimigo. Certa manhã, o carrasco chegou com uma fúria incomum. Parecia mais perturbado que o normal. Disse que seria o último castigo e que o prisioneiro não sairia vivo dali. As correntes apertaram sua pele até o sangue escorrer. Cada golpe era um convite ao ódio, um chamado para a vingança. Mas algo dentro dele recusava responder. Ele fechou os olhos e, em meio à dor, lembrou das palavras de sua mãe: "O perdão é a arma dos fortes." Quando o carrasco gritou para que ele amaldiçoasse seu algoz, ele respirou fundo e murmurou: "Eu te perdoo." O silêncio tomou conta da cela. O carrasco parou. Pela primeira vez, parecia humano. O prisioneiro olhou em seus olhos e viu confusão, talvez arrependimento. O perdão desarmou o carrasco mais do que qualquer resistência física poderia fazer. Naquele instante, o prisioneiro compreendeu.
A liberdade verdadeira não se conquista fugindo das correntes, mas quebrando o poder que elas têm sobre o coração. Os dias seguintes foram diferentes. O carrasco já não gritava. Entrava em silêncio, deixava a comida, olhava para o chão. O prisioneiro, mesmo ferido, rezava por ele todas as noites. E isso o transformava. O ódio dava lugar à paz, e a dor se tornava aprendizado. O carrasco, aos poucos, também mudava. Um dia, trouxe um pedaço de pão maior. Outro, deixou a porta da cela entreaberta por um instante. Algo invisível havia se quebrado. Não uma grade, mas uma barreira entre dois mundos. O carrasco, sem perceber, começava a libertar-se também. O perdão havia se espalhado como um sopro, silencioso e poderoso. O prisioneiro entendeu então que o perdão não é um ato único, mas um caminho. Cada dia era uma escolha: permanecer livre dentro de si ou voltar a ser prisioneiro do rancor. Ele escolheu a liberdade, e essa escolha começou a mudar tudo ao redor. Um dia, o som do ferro batendo foi diferente. As chaves giraram e a porta se abriu. "Você está livre", disseram. Ele caminhou lentamente para fora, os olhos queimando com a luz do sol. Cada passo era pesado e leve ao mesmo tempo. O vento tocou seu rosto e ele chorou. Chorou não pela dor passada, mas pela força que nasceu dela. Ele olhou para trás e percebeu que deixava algo ali. Não o corpo acorrentado, mas o homem ferido que aprendeu a perdoar. Ao sair, levou apenas a fé, a coragem e a paz conquistada. Aprendeu que a liberdade física é pequena diante da liberdade espiritual e que nenhum cárcere é mais cruel que o ódio guardado no coração. Ele caminhou em silêncio, mas dentro de si o grito da vitória ecoava. Ele era livre, completamente livre. Anos depois, em uma pequena aldeia, o destino fez com que se cruzassem novamente. O carrasco, agora velho e cansado, vivia em reclusão. O ex-prisioneiro o reconheceu de imediato. O homem que um dia o torturava agora tremia diante da vida. Sem dizer uma palavra, o prisioneiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e o abraçou. O carrasco chorou. Lágrimas verdadeiras, pesadas, antigas. O perdão dado anos antes agora se completava naquele gesto simples. Não havia ódio, não havia vingança, havia apenas compaixão. Naquele abraço, dois homens se libertaram de vez. Um da culpa, o outro da dor. E o prisioneiro entendeu que o perdão não é esquecimento, mas o fim da escravidão emocional. A vida, finalmente, estava em paz. Hoje, ele conta sua história para quem quiser ouvir. Fala de dor, sim, mas fala também de vitória. Ensina que perdoar não é fraqueza, mas o ato mais corajoso que um ser humano pode realizar. Porque quem perdoa não liberta apenas o outro, liberta a si mesmo. Seu testemunho inspira pessoas em todo lugar, vítimas de injustiça, de violência, de dor. Ele diz que o perdão não muda o passado, mas transforma o presente e constrói um futuro novo. E termina com uma frase simples, que carrega toda a sua jornada. O homem que me torturou achou que me prendeu, mas foi eu quem o libertei. E assim, sua história ecoa como um lembrete. O perdão é a força que vence qualquer prisão.